Fala, meus cremosos, tudo bem com vocês? Voltando aqui para mais uma aula de matemática com o professor Mário Barbosa e hoje eu vou trabalhar com vocês, razões trigonométricas. Eu vou fazer um vídeo explicando a parte teórica e esboçando aqui para vocês as formulinhas e explicando como que fica essa tabelinha aqui dos ângulos notáveis e depois vou fazer um outro vídeo resolvendo alguns exercícios, tá bom? Vamos começar aqui? Mamãozinho com açúcar, a gente tem que ir com calma, porque esse assunto aqui é bem delicado, tá? Mas se vocês estiverem em foco, prestar bastante atenção, é mamãozinho com açúcar, tá? Então, vamos começar aqui, razões trigonométricas. O que eu fiz aqui, pessoal? Essa tabelinha aqui é muito importante, porque ela tem os ângulos notáveis. Esses ângulos notáveis, eles caem e muito em avaliações, tá? Então, a gente tem que saber os valores de seno, cosseno e tangente desses ângulos aqui. Para a gente decorar, é muito mais fácil você saber montar a tabelinha na hora da avaliação. Então, vou ensinar para vocês aqui um macete bem rapidinho, como que faz para a gente montar essa tabelinha aqui na hora que a gente estiver fazendo prova, caso necessário. Bom? Então vamos começar aqui, Deixa eu só colocar um esqueminha aqui. Bom, então vamos lá. Percebam que eu montei a tabelinha na seguinte forma. Eu fiz aqui, 4 colunas e 4 linhas, né? E eu coloquei aqui, 30, 45 e 60. Pode ver que eu fiz de 15 em 15 graus. E aqui eu coloquei seno, cosseno e tangente. Então, como que a gente começa a montar a tabelinha? Muito simples, um macete, 1, 2, 3. Bem tranquilinho. Agora você volta. 3, 2, 1. Todos eles são divididos por 2. Então, é só dividir por 2 aqui, por 2 aqui, por 2 aqui. Aqui também é por 2. Aqui também é por 2. E aqui também é por 2. E todos eles têm raiz quadrada na parte de cima, no numerador da fração, tá? Se eu colocar a raiz quadrada nesse primeiro aqui, a raiz quadrada de 1 é 1. Então, por isso que não precisa colocar a raiz aqui. Agora, quando eu venho nesse daqui, raiz quadrada de 2 não tem exata. Então, eu deixo como forma de raiz, raiz de 2 sobre 2. Quando eu venho para esse, é o mesmo esqueminha, raiz de 3 sobre 2. Não tem raiz exata de 3, então eu deixo dentro da raiz. Aqui, mesmo esquema, tá? Aqui também é o mesmo esqueminha, ok? E aqui, se eu colocar a raiz quadrada de 1 é 1, então não precisa colocar. Tranquilinho? Então a gente já montou a parte do seno e a parte do cosseno. Agora falta a parte da tangente. Aí, galera, é só dividir o seno pelo cosseno. A formulinha é essa. A formulinha da tangente é o seno dividido pelo cosseno. Se eu fizer essa divisão aqui, não vou demonstrar para vocês aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas vai dar raiz de 3 sobre 3. Aqui, raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2, ele dividido por ele mesmo vai dar 1. E se eu dividir aqui a raiz de 3 sobre 2 sobre 1 sobre 2, vai dar raiz de 3. Pronto. Já montamos a tabelinha desses ângulos notáveis. Vocês viram que é bem tranquilinho para construir essa tabela. Caso na hora de uma prova não dê para vocês esses dados no exercício e você não lembre, tente fazer a tabelinha que fica muito mais fácil, tá bom? Não esqueçam, pessoal, de 15 em 15, seno, cosseno, tangente, sempre nessa ordem aqui, tá? Agora eu vou mostrar para vocês aqui, como que funciona as formulinhas do seno, do cosseno e da tangente, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que razões trigonométricas, a gente trabalha com triângulo, retângulo. Assim como o teorema de Pitágoras, aqui a gente também trabalha com triângulo, retângulo, tá? Que tem um ângulo de 90 graus. Lá no Teorema de Pitágoras, para quem assistiu às minhas aulas passadas, né, o primeiro passo que eu falava para vocês encontrarem é a hipotenusa. Quando a gente encontra a hipotenusa, os outros dois que sobram são os catetos. Só que lá no Teorema de Pitágoras, né, a ordem dos catetos não fazia diferença. Aqui a gente tem que tomar cuidado, porque aqui a ordem faz diferença, tá? Então vamos lá. Primeiro passo é descobrir onde está a hipotenusa. Assim como Pitágoras, aqui também a gente usa a mesma ideia, tá? Então o ângulo reto está aqui. O que está na frente do ângulo reto é a hipotenusa.
hipotenusa. Só que agora a gente tem que tomar cuidado, porque os outros dois que sobram são os catetos, né? Só que agora, pessoal, a gente vai diferenciar esses dois catetos. Um cateto vai ser cateto oposto e o outro cateto vai ser cateto adjacente. Então aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque depende do ângulo que eu pego como referência. Se o ângulo estiver aqui em cima, aqui na frente dele vai ser chamado cateto oposto, ó. O que está na frente dele é o cateto oposto, então aqui seria cateto oposto, tá? E o que sobra aqui do ladinho, ó, é o cateto adjacente, tá? Agora, se eu pego esse ângulo aqui como referência, aí já muda, né? Porque agora quem está na frente dele é esse lado. Então, esse lado aqui vai ser o cateto oposto e o que sobrou aqui vai ser o cateto adjacente. Então, vamos recapitular aqui para a gente não esquecer. Ó. Primeira coisa que eu faço, descubro onde está a hipotenusa. Depois eu vejo o ângulo que ele está dando para a gente, né? Se for aqui em cima, a gente faz uma análise. Se for aqui embaixo, a gente faz outra análise. Então, vamos usar esse ângulo aqui de cima como referência, né? Então, vou até apagar esse daqui, ó, para não confundir, tá? Vou até apagar aqui. Vou pegar o ângulo alfa como referência. Bom, se o ângulo está aqui, como eu falei para vocês, o que está na frente dele é o oposto dele. Então, aqui é o cateto oposto, tá? Bom, agora o que sobrou aqui só pode ser o cateto adjacente. Então, aqui é o cateto adjacente. Vou fazer assim para abreviar, tá bom? Tranquilinho? Bom, de novo, para a gente não esquecer, se eu pego esse ângulo aqui, aí já ia mudar. A hipotenusa ia ficar no mesmo lugar, só que agora esse seria o oposto e esse seria o adjacente. Então, tudo depende onde está, né, o meu ângulo. Quando eu for resolver exercício prático, fica mais fácil de entender essa parte, tá? O objetivo aqui é vocês aprenderem a montar a tabelinha e saber identificar onde fica a hipotenusa, principalmente, e os catetos. E aqui, ó, montar as formulinhas, tá? Bom, percebam que eu tenho uma formulinha do seno, uma formulinha do cosseno e uma formulinha da tangente. Lembrando que aqui eu estou pegando o alfa como referência, que é um ângulo. Então, aqui eu estou trabalhando com o seno desse ângulo, com o cosseno desse ângulo e com a tangente desse ângulo, tá? Então, para decorar a formulinha é muito simples. Você escreve nessa sequência que eu coloquei aqui, ó. Seno, cosseno e tangente. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Você vai escrever Coca, de Coca-Cola. Coca, duas vezes. Assim, ó. Coca. E aqui embaixo. Coca. Aí, pessoal, percebam que essa fração aqui ficou completinha. Essas duas aqui estão faltando na parte de baixo. Aí, as que ficaram faltando, você coloca o H de hipotenusa, o H de hipotenusa, tá? Então, só para a gente entender, ó. O seno, pessoal, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá? Bem tranquilinho, bom? Então, como eu falei, o objetivo aqui era comentar a tabelinha, comentar aqui sobre o triângulo retângulo, como que funciona, onde que é a hipotenusa, onde são os catetos, e decorar essas três formulinhas aqui que são importantes, tá? Daqui a pouco eu volto com um exercício prático para a gente ver como que funciona isso daqui na prática, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se precisar, volta o vídeo novamente e assiste novamente. Qualquer coisa, pode mandar mensagem nos comentários aí também que eu respondo vocês, tá bom? Até a próxima, galera.